paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E hoje falaremos acerca da lição de número 11, que tem por data 17 de março de 2019. E o tema desta lição de número 11 é o seguinte: Moisés, um líder vitorioso. Então, na lição de hoje, iremos falar um pouquinho sobre a trajetória de Moisés, como foi a vida de Moisés, a vida deste homem abençoado e um líder vitorioso. Texto do dia. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Síntese. Os milagres na vida de Moisés eram eventos naturais para Deus, mas para ele e seu povo eram sobrenaturais. É interessante destacar isso, que os milagres realizados na vida de Moisés, do povo que estava no deserto, para Deus era algo natural. Mas por que o milagre para Deus é natural e para o ser humano é sobrenatural? Porque está além da capacidade dele de compreensão. E quando dizem que milagre não se explica, realmente milagre não se explica. Você pode até tentar com suas palavras formular uma resposta aceitável, mas por mais bonita que seja a sua resposta e por mais formulada que ela seja, ainda não vai explicar o milagre. Então, para o ser humano, o milagre é algo sobrenatural. Por quê? Porque está além da compreensão humana, está além da capacidade humana de entender. Agora, milagre para Deus é natural. Então, se para o ser humano está fora da sua capacidade, para Deus, o milagre está na sua capacidade. E quando falamos de milagres, coisas extraordinárias que acontecem, temos vários exemplos de milagres na Bíblia. Temos a multiplicação de pães, temos quando Jesus cura um paralítico, Jesus cura um cego de nascença, Jesus cura uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. E temos também os milagres que aconteceram aqui no Antigo Testamento, especificamente aqui no povo hebreu, na travessia pelo deserto, temos o milagre em que o mar se abriu e o povo passou. Fala se não é uma coisa extraordinária. Só Deus para fazer isso. Então, o milagre para Deus é natural, porque está na sua capacidade. E mesmo o milagre estando na capacidade de Deus, ainda não revela totalmente o que ele é capaz de fazer. Agora pensa, se o Deus que a gente serve já é capaz de abrir um mar, e esse milagre de abrir o mar não revela nem um pouquinho o que ele é capaz de fazer, imagine o que o nosso Deus não é capaz de fazer. Bom, não faremos a leitura da agenda de leitura, mas faremos a leitura do texto bíblico, que está em Números, capítulo 27, do versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado, e me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Interessante esse texto bíblico. Mas vamos aqui também ler a introdução, que vai explicar um pouquinho da vida de Moisés. Introdução. A vida de Moisés é um milagre em todos os sentidos. Nascido sob condições extremamente desfavoráveis, sem ter sequer o direito de viver, foi escondido por 3 meses por seus pais. Para salvar sua vida, sua mãe colocou dentro de um cesto betumado no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos. Mas a filha de Faraó o encontrou nas águas do rio e o resgatou. Tirado das águas, daí provém o seu nome. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Quando adulto, não compreendeu o tempo de Deus para a sua vida
e de seu povo, e acabou agindo com precipitação e arrogância, tendo de fugir do Egito. A formação desse homem extraordinário, suas lutas, dilemas e conquistas será o tema desta lição. Olha que lição magnífica nós temos pela frente. Iremos falar do cara mais top assim do Antigo Testamento e iremos falar como foi a liderança dele, como foi a sua vida. Moisés foi um homem extraordinário. Vamos falar sobre as lutas de Moisés, os dilemas, as suas conquistas e outras coisas mais. E olha que interessante, o título da lição é Moisés, um líder vitorioso. E aqui na introdução nós lemos que a vida de Moisés já começou sendo um milagre, porque ele nasceu numa época em que o faraó mandava os oficiais entrar nas vilas dos hebreus e todo aquele que fosse nascido do sexo masculino era para pegar a criança, arrancar dos braços da mãe e lançar no Rio Nilo, para aquelas crianças morrerem afogadas. É claro que isso tudo começa, essa ideia maluca do faraó, começa primeiramente quando ele fala para as parteiras. É o seguinte, vocês vão lá fazer o parto das hebreias, mas se vocês verem que for menina, deixa viva. Se vocês verem que for menino, ou seja, uma criança do sexo masculino, vocês, mata a criança. E o que as parteiras fizeram? As parteiras não mataram as crianças. E a Bíblia vai relatar que Deus honrou essas parteiras por elas não terem acatado a ordem desse faraó maluco. Então, Faraó viu que as parteiras não cumpriu aquela ordem, então ele tomou uma atitude mais radical. E essa atitude mais radical é de mandar os seus oficiais dentro das vilas arrancar os bebês do sexo masculino do braço da mãe e jogar no Rio Nilo. Então a criança, além de ser jogada no Rio Nilo, uma criança, um recém-nascido, não sabe nadar, iria morrer afogado. E como se não bastasse morrer afogado, no Rio Nilo ainda tinha jacaré. Olha só que coisa triste. Fora o fato de que tirar o bebê dos braços da mãe. Imagina a reação daquelas mães, como não ficaram desesperadas. Então a vida de Moisés já começa sendo um milagre. Por quê? Porque a mãe dele, sabendo disso tudo, escondeu ele durante 3 meses. E aí, depois de um tempo, a mãe de Moisés e Miriam confeccionou um cestinho de madeira betumado, porque betumado, um cestinho betumado. E nesse cestinho iriam colocar Moisés no Rio Nilo. Primeiramente, o detalhe está na parte de betume, porque quando se fosse um cesto normal, colocaria na água e iria afundar, mas tinha betume, era betumado, então não teria como a água penetrar dentro do cesto. Por isso a importância de ser um cesto betumado, então elas foram bem inteligentes ali. E Miriam, irmã de Moisés, contribuiu bastante para que acontecesse o desenrolar desse enredo aí, porque Moisés é colocado no rio, nas águas do Rio Nilo, e porventura a filha do faraó que mandou matar as criancinhas acha uma criança. Olha que coincidência. Só que não, para Deus nada é coincidência, já estava tudo planejado e escrito na história de Moisés, né? E aí Miriam faz um intermédio ali, né? E aí Miriam vê que a filha do faraó achou Moisés, só que a filha do faraó precisava do quê? De uma moça hebreia para amamentar, para ser a ama de leite de Moisés. Então, e adivinha quem é a ama de leite de Moisés? A mãe de Moisés. E quem falou para a filha do faraó? Quem apresentou a ama de leite? Miriam. Olha que benção. Tudo isso planejado por quem? Pelo grande autor, pelo maior autor de todos os tempos, que é Deus. Mas eu não vou contar muito a história de Moisés não, porque vocês já estão cansados de escutar. Na dúvida, dá uma lida lá na Bíblia. Vocês têm 4 livros aí para explorar. Não irei falar 5, porque senão é o Pentateuco inteiro, né? Mas 4 livros aí, a partir de Gênesis, ok? E é isso, agora vamos adentrar na lição. Calma aí que eu ia ressaltar uma coisa. Tá. O título da lição é Moisés, um líder vitorioso. E nós vemos aqui que ele já nasceu num contexto um tanto conturbado. Nasceu numa saia justa, numa situação ali que ele teve que sair daquela. É claro, com ajuda, né? Porque Moisés era criancinha. Mas a questão é que como toda pessoa que um dia vence na vida, vem de um lugar humilde e passa por situações
desconfortáveis, desagradáveis, situações de, podemos dizer, sobrevivência. Procurem analisar isso nas grandes histórias de sucesso que vocês veem por aí, seja na televisão, ou de algum artista, de alguma pessoa do meio gospel, ou de uma pessoa que não é do meio gospel, mas procura analisar. A pessoa hoje está no topo, está em um nível que ela é vencedora, ela é vitoriosa, ela é muito honrada, muito prestigiada pelas pessoas. Tá bom, mas foi fácil chegar aí? Ou melhor, qual foi a origem dessa pessoa? Ela hoje é vitoriosa, ela tem um reconhecimento, mas qual foi a origem dessa pessoa? Se você for pesquisar, foi uma origem humilde, ela passou por diversas situações, algumas das pessoas foram situações desumanas, foram situações desagradáveis, mas o que temos a destacar é que elas venceram todas essas situações e hoje são pessoas vitoriosas. Da mesma forma, Moisés nasceu num contexto conturbado, veio de uma origem humilde, pois ele era hebreu, e onde é que esse hebreu foi colocado? Justamente no palácio, onde estava o faraó que deu ordem para matar ele. Então, Moisés foi um líder vitorioso? Sim, foi um líder vitorioso, mas veio de origem humilde, começou de baixo, passou por diversas situações. E se não fosse aquela origem humilde, se não fosse aquelas situações pelo qual Moisés passou, ele não seria um líder vitorioso hoje. Então, quando vocês virem a história de alguém ou de alguma pessoa, procure analisar a trajetória dessa pessoa. A pessoa é vitoriosa hoje, mas vai pesquisar o passado da pessoa, a origem humilde da pessoa, as situações que essa pessoa passou. E o mais importante, não julgue. E é isso aí. Agora vamos oficialmente para a lição. Só queria destacar isso, que é o tema da lição: Moisés, um líder vitorioso. Tópico de número 1, a jornada de Moisés. No tópico de número 1, vamos ver um pouco como é que foi a vida desse homem chamado Moisés. E o subtópico de número 1 vai falar sobre um homem com um ideal. E qual era o ideal do líder Moisés? E aí, você sabe? Sim ou não? Bom, o ideal do líder Moisés era conduzir o seu povo até a terra prometida, conduzir o povo até Canaã. Esse era o ideal de Moisés. E aí nós vemos que a revista vai relatar um pouco o que aconteceu quando aos 40 anos Moisés tenta por conta própria tirar os hebreus do Egito, mas não deu certo. E aí ele acaba até matando um oficial e tendo que fugir do Egito. E para fugir do Egito, ele teria que enfrentar o deserto. Então, cabe ressaltar que Moisés, ele era um cara muito experiente. Não sei se ele achava isso, mas ao meu ver, ele era um cara muito experiente. Por quê? Porque ele não enfrentou o deserto apenas uma vez, quando ele estava conduzindo o povo hebreu, mas quando ele sai do Egito, porque ele matou um oficial e vai para o deserto até chegar em Midian, que é onde ele conhece a sua esposa e seu sogro. Antes de chegar em Midian, ele teve que passar pelo deserto. Então observe bem, Moisés era um cara super experiente. Ele era um cara que entendia bem de deserto e não passou pelo deserto uma vez só, mas 2 vezes. Então, aos 40 anos de idade, Moisés tentou tirar o povo do Egito com suas próprias mãos, não deu certo. E aí ele teve que fugir do Egito. Ok, mas quando ele foge do Egito, lá mesmo em Midian, quando ele estava pastoreando as ovelhas, já tinha 2 filhos, já estava casado, estava pastoreando as ovelhas, e aí Deus chama Moisés. Deus aparece para Moisés, aquela famosa passagem que fala sobre a sarça ardente. É quando Deus se manifesta a Moisés, quando Deus chama Moisés. E olha o detalhe que nós temos a destacar aqui. É que aos 40 anos de idade, Moisés tentou, pelas forças dele, tirar o povo dele, o povo hebreu, do Egito. Não deu certo. Agora, olha como as coisas são diferentes. Após Deus chamar Moisés, que é a passagem da sarça ardente, é quando Deus chama Moisés para ele ir lá, voltar para o Egito, libertar o povo. Me digam, isso deu certo?
Lógico que deu certo. Houve algumas... Essa história tem todo um enredo, né? Algumas situações que ocorreram, mas deu certo. E o que nós temos a destacar aqui é que quando Deus está no negócio, é diferente. Quando... Assim como foi com Moisés. Se a gente for aplicar para os dias de hoje. Quando nós, seres humanos, tentamos fazer pela nossa capacidade, pela nossa força, não dá certo, não vai para frente. Agora, se Deus está no negócio, não só vai para frente, como prospera. E lá na frente, muitos vão falar, olha, contar a história daquele povo. Como foi no caso do povo hebreu. Moisés libertou o povo do Egito e eles foram para o deserto. E até hoje, muitas pessoas contam essa história. Mas só deu certo porque Deus estava no negócio. Era a vontade de Deus que acontecesse. Senão, seria outra tentativa frustrada de Moisés. Vamos ver o que mais a revista irá falar. A revista vai falar que quando Deus chama Moisés e fala que ele precisava libertar o povo do Egito, a revista vai falar assim. A partir de então, ele batalhou usando toda a sua energia por 40 anos para que esse objetivo fosse alcançado. Que objetivo fosse alcançado? Tirar o povo do Egito. Ele batalhou com todas as suas energias. Olha só a dedicação desse homem para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Porque Deus chamou Moisés para o quê? Para tirar o povo do Egito. E Moisés, até que ele conseguisse tirar o povo do Egito, ele batalhou incansavelmente. Mas não pense que Moisés não ficou fadigado, não se cansou. Se cansou, ficou fadigado como todo ser humano fica. Mas o detalhe é que Deus estava com ele. Então você pode ficar fadigado, pode ficar cansado, porém você não vai desistir. Deus está com você. E assim foi na vida de Moisés. Ele poderia ter se cansado? Sim. Poderia ter ficado fadigado? Sim. Mas deu tudo certo. Deus estava com ele. Deus chamou ele para aquilo. Então ele foi lá, batalhou incansavelmente e no final deu tudo certo. Então Moisés batalhou incansavelmente para que o objetivo... Então Moisés batalhou incansavelmente para que a sua missão fosse cumprida. Qual era a missão de Moisés? Tirar o povo do Egito. E aí, já estamos no subtópico de número 2. O subtópico de número 2 vai falar sobre um homem que também cometeu erros. E aí, no subtópico de número 2 já fala quando o povo está no deserto. Vai falar que depois de quase 40 anos sofrendo no deserto, conduzindo milhões de pessoas com o coração duro, insubordinadas, Moisés cometeu um desatino. E que desatino foi esse? Foi lá na passagem de Números capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11, que é a passagem das águas de Meribá, quando Deus manda para ele falar para a rocha e Moisés não fala para a rocha. Moisés fere a rocha 2 vezes. Então, esse foi o desatino de Moisés. Então, Moisés, quase 40 anos ali, conduzindo aquele povo, pessoas que só murmuravam, só reclamavam. E na passagem das águas de Meribá, o povo murmurou, o povo reclamou, como sempre, levantou aquele discursinho, vamos voltar para o Egito. E Moisés já estava ali de cabeça quente. Então, o que ele fez? Deus mandou ele falar para a rocha, ele bateu na rocha, 2 vezes ainda. Esse foi o desatino que Moisés cometeu. E como o próprio subtópico já tem esse título, um homem que também cometeu erros. Todo homem comete erros, simplesmente pelo fato dele ser homem. A criança nasceu hoje, ela já está destinada. Destinada ao quê? Destinada a cometer erros. Todo mundo comete erro. É algo do ser humano. E Moisés, como um homem abençoado, com uma trajetória abençoada, era um líder, mas também era ser humano. Então ele comete esse desatino na passagem das águas de Meribá, quando Deus manda ele falar para a rocha, mas ele fere a rocha por 2 vezes, ok? E aí a revista vai falar assim: certamente este foi o maior erro de sua vida. O salmista, séculos depois, afirmou: porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios.
Isso está em Salmo 106, versículo 33. Olha o que o salmista fala acerca de Moisés. O salmista, anos depois, não somente afirma que Moisés feriu a rocha 2 vezes, mas como ele também falou imprudentemente com seus lábios. Isso está registrado lá em Salmo 106, versículo 33, ok? E agora iremos para o subtópico de número 3, um homem que aceita parar. Aqui no subtópico de número 3, vai falar que era um sonho para Moisés entrar na Terra Prometida. E esse sonho termina quando o Senhor se dirige a ele e fala assim: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 52. Ou seja, era um sonho para Moisés entrar na terra prometida, mas ele não iria entrar na terra prometida. E quem sentenciou isso foi o próprio Deus. Então não cabe a nós comentarmos muito sobre isso, porque o Deus que nós servimos é um Deus justo e ele sabe o que faz. Moisés foi um líder abençoado? Sim. Eu queria que ele tivesse entrado na Terra Prometida? Queria, mas o que prevalece não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Da mesma forma foi com Moisés. Era a vontade dele entrar na Terra Prometida? Era. Mas quando você se dispõe a servir a Deus, o que prevalece não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus para a sua vida. E assim, não somente foi com Moisés, mas é nos dias de hoje também. Então, se você que está me assistindo se dispôs a viver a vontade do Senhor para a sua vida, se prepare. Agora não existe mais essa, mas eu quero fazer isso. Não tem mais essa. É a vontade de Deus para a sua vida. A vontade do Senhor é maravilhosa. Ou melhor, não são essas as palavras que a Bíblia usa. A Bíblia vai falar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando você se disponibiliza a servir ao Senhor, não prevalece mais a sua vontade, mas sim a vontade do Senhor para a sua vida. E cabe ressaltar que Ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Então assim também foi com Moisés. O sonho dele era entrar na Terra Prometida, mas não foi isso que iria acontecer. Deus fala para Moisés que ele só iria ver a Terra Prometida. Ele não ia entrar na Terra Prometida. A revista vai falar que Moisés ainda tentou argumentar. Onde está relatado isso na Bíblia que Moisés tentou argumentar? Está relatado em Deuteronômio capítulo 3, versículo 26. E tem por epígrafe a oração de Moisés para entrar em Canaã. Então Deus disse para Moisés que ele não iria entrar em Canaã, só iria ver, mas Moisés ainda tentou argumentar. Isso está na Bíblia, a epígrafe está escrito a oração de Moisés para entrar em Canaã. Então se vocês puderem, deem uma lida, ok? E a revista ainda vai falar algo muito interessante. É interessante analisar a posição de Moisés, o comportamento de Moisés, mediante a isto que o Senhor lhe falou, que ele não iria entrar na Terra Prometida. Após ouvir isso, e após argumentar também, qual foi a reação de Moisés? Lembrando que toda reação revela o seu caráter. Então, cuidado com as suas reações mediante as situações, ok? Voltando aqui para a lição. Moisés, ele ficou bravo? Ele ficou com raiva porque Deus não deixou ele entrar em Canaã? Ele ficou chateado? E aí, o que vocês acham? Claro que não. Ele não ficou com raiva de Deus. A Bíblia não relata que ele ficou com raiva de Deus, que ele ficou chateado, que ele reclamou com Deus. Não. Por quê? Porque Moisés era servo submisso e fiel ao Senhor. E ele foi um servo, foi submisso e foi fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Olha o que mais a revista vai falar. Como servo, ele tinha consciência de que chegaria o seu momento de parar. Conhecer o tempo de começar e de terminar é uma virtude que somente os mais nobres e espirituais possuem. Tempo de começar e de parar é uma virtude que só os mais nobres e espirituais possuem.
Ou seja, Moisés ali como um líder, ele compreendeu o seu tempo de começar quando Deus o chama na sarça ardente e o seu tempo de parar quando Deus diz: Moisés, olha para Canaã, tá vendo? Ok, você não vai entrar em Canaã, tá bom? E Moisés compreendeu que era o seu tempo de parar. E falando nisso, tempo de começar, tempo de parar, lembra-me o texto que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, assim como um dia Deus chamou Moisés para dar início a uma obra, houve também um dia em que essa missão de Moisés iria terminar. Uma das virtudes de um grande líder e um líder vitorioso, assim como foi Moisés, é reconhecer que assim como houve um tempo de começar, há um tempo de parar. Então, logo, se você não compreende que um dia você começou, houve um tempo de começar e talvez amanhã seja tempo de parar, se você não reconhece isso, logo então você não está apto para ser servo e para ser um servo como Moisés, porque Moisés era um servo submisso. O que é uma pessoa submissa? É uma pessoa que obedece, que faz o que você manda. Então você, como é uma pessoa submissa, faz o que alguém manda ou faz o que Deus manda. No caso, Deus mandou você começar, você vai lá e começa. E Deus manda você interromper esse projeto, você parar. Você não compreende isso? Que tipo de servo você é? Ou melhor, sem palavras, não se encaixa nem no perfil de servo. Tópico de número 2. Moisés, um homem à frente do seu tempo. Aqui no subtópico de número 1, vai falar que Moisés era um homem de sucesso. E aí vem a grande pergunta: o que é sucesso para você? E aí, escrevam aí nos comentários o que você que está me assistindo acha que é sucesso. E aí a revista vai deixar algumas coisas aqui que alguns podem considerar sucesso. A revista vai falar assim: será possuir riquezas, prestígio, fama? Será que sucesso é isso? Então, a própria revista vai dar a definição de sucesso lá na frente. Vai falar assim, que uma pessoa de sucesso é aquela que, apesar de seus pequenos recursos, obtém êxito em realizações pessoais e coletivas. Essa é a primeira definição que a revista deixa. A segunda definição é: sucesso é algo relativo, mas que sempre envolve amor e conquista de desafios. Essa é a segunda definição que a revista deixa. É claro que não está separado, né? Mas pelo modo que eu compreendi aqui, eu fiz essa separação. E o que nós temos a destacar é que na primeira definição vai falar que sucesso, apesar dos seus recursos, é você ter realizações pessoais e coletivas. E quer reconhecer que a pessoa realmente é líder, é essa característica de o quê? Conquistas pessoais e coletivas. Você nunca vai ver um líder de verdade que só pensa nas suas realizações, só pensa nas suas conquistas, não tá nem aí para os seus liderados, não tá nem aí para aquelas pessoas que compõem a sua equipe. Se você conhece algum líder e ele é assim, deleta, ele não é líder, ele é um falso líder. Agora, um líder verdadeiro, que assim como existem os verdadeiros, existem os falsos, né? Infelizmente, vivemos neste mundo. Mas um líder verdadeiro, ele obtém sucesso nas suas conquistas pessoais e coletivas. Ou seja, ele batalha para conquistar as suas coisas, as coisas que ele quer, e também batalha para conquistar as coisas em equipe, com sua equipe, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus liderados. Por quê? Porque o sucesso da sua equipe é o seu sucesso. Ok? Esse é o líder de verdade. E aí, o nome desse subtópico é um homem de sucesso. Mas o que torna Moisés um homem de sucesso? Bom, ele foi um sucesso porque ele conquistou o que era impossível aos olhos humanos. Ele foi um sucesso como legislador, ou seja, o cara que trouxe a legislação, trouxe as leis para aquele povo. Ele foi um sucesso como poeta. Pois se você que está me assistindo não sabe que Moisés escreveu salmos, alguns salmos foi Moisés que escreveu,
Se você não sabia, agora não tem problema nenhum. Agora você já sabe. Moisés foi um grande poeta e ele escreveu os Salmos. Moisés também foi um sucesso como libertador, pois aquela libertação teve êxito enorme quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do jugo do Egito. O povo passa assim pelo deserto, mas quando esse povo sai do Egito para o deserto, ali já estava decretado. Deus estava fazendo de ex-escravos uma nação. E é aquela nação que Deus um dia falou para Abraão: Abraão, olha para as estrelas. Agora conta as estrelas se é que pode. Assim será a tua descendência. Então Moisés também foi um sucesso como profeta. O que é um profeta? Profeta é boca de Deus. É um representante. Então ele vai lá, ouve o que Deus tem a falar e comunica para o povo. Moisés fazia isso. E Moisés também era um estadista. Olha em quantas coisas Moisés teve sucesso. Obteve êxito naquilo que ele fez. Um êxito tão grande que se tornou um sucesso. Por isso que Moisés era um homem de sucesso. E você que está me assistindo, em que quesito você acha que Moisés foi um sucesso? Digite aí nos comentários. Eu particularmente, embora tenha todos esses quesitos, legislador, libertador, poeta, profeta, ele pode ter sido um sucesso em tudo isso. Mas o que eu vejo sucesso mesmo na vida de Moisés, na comunicação e na comunhão dele com Deus. Porque um cara que não somente fala com Deus, mas a ponto de você suplicar, Deus ouve a sua voz e para de matar pessoas que murmuraram por causa que você clamou, por causa que você intercedeu. Um Deus que fala com você, você sobe no monte, ora para esse Deus e ele se mostra para você. Só Moisés viu isso, ninguém mais viu isso. Então, para mim, dentre todos esses que a revista aponta, o maior sucesso de Moisés foi na comunicação e na comunhão dele com Deus. Abraão era amigo de Deus, mas Moisés, irmão do céu, Moisés era amigo, mas coloca o amigo nisso aí. Aquele amigo que a Bíblia fala, amigo mais chegado do que o irmão, Moisés. Abraão era amigo, falava com Deus, mas Moisés era amigo, falava com Deus, via Deus. Entendeu? O maior sucesso, na minha opinião, é a comunicação e a comunhão de Moisés com Deus. Subtópico de número 2. Uma referência para sua geração. A revista vai falar assim: Moisés também é um referencial na história do direito, pela entrega ao povo de um código legal muito avançado para sua época. Realmente, um código avançado para a época deles. E quem foi que entregou tudo isso? Moisés. E lembrando que as primeiras tábuas da lei que foram recebidas, Moisés sobe no monte, fica algum tempo lá, e as primeiras tábuas da lei que foram escritas pelo dedo de Deus. Agora, depois que acontece o episódio, que Moisés desce, vê o povo pecando, a congregação pecando, ele quebra as tábuas. Aí Moisés teve que subir no monte de novo e escrever as tábuas da lei. Mas as primeiras tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Olha que maravilha. Deus deu a lei e Deus ainda escreve a lei com o dedo dele. Nossa, e é uma lei tão avançada que tem coisas lá dos 10 mandamentos que a gente ainda pode incluir nos dias de hoje. É claro, não estou falando acerca dessa questão das pessoas que frequentam a igreja, seguir os 10 mandamentos. Estou falando de você como ser humano. Os 10 mandamentos tem coisas lá que é ético do ser humano, independente dele ser da igreja ou dele não ser. Como, por exemplo, não matarás. Por acaso, você como ser humano, falando dos dias de hoje, por acaso, você como ser humano é melhor do que outro ser humano a ponto de matar ele? Porque ele é inferior a você? Você é ser humano como ele também é ser humano.
Como você um dia vai morrer e vai pro pó, ele também vai morrer um dia e vai pro pó. Independente se ele tem riqueza, se a cor da pele dele é diferente, independente. É ser humano que nem você. E sem contar também que é uma vida, o fato de ser uma vida. Então há coisas lá nesse código que Moisés entregou para o povo que são tão atuais que servem ainda para os dias de hoje. Ok? Então Moisés, ele foi um referencial para o direito, porque ele entregou um código, um código para aquele povo, ok? E também temos a destacar que Moisés foi o personagem mais importante do Antigo Testamento. E o que torna Moisés o personagem mais importante do Antigo Testamento? O que é? O que torna Moisés o personagem mais importante do Antigo Testamento? Sabe o que é? É o seu caráter e a sua fidelidade a Deus. Está escrito na revista. Subtópico de número 3. Um homem que cumpriu sua missão. Sem sombra de dúvidas, Moisés cumpriu a sua missão. Não entrou em Canaã, mas a sua missão, que era libertar o povo, tirar o povo do Egito, passar com eles pelo deserto, fazer com que eles entrassem em Canaã, tudo isso Moisés se encarregou de fazer. Vamos ver o que a revista fala. Moisés cumpriu o projeto que Deus tinha para sua vida, alcançou um patamar de excelência, tendo seu nome incluído na galeria dos heróis da fé. Olha que maravilha! Para você, cristão abençoado que me assiste nos dias de hoje, ou melhor, que está me assistindo nesse momento. Nos dias de hoje, já é maravilhoso ter um nome escrito no livro da vida. Imagine ter um nome escrito na galeria dos heróis da fé. Um livro que milhões, bilhões, trilhões, gerações irão ler, irão ver o seu nome escrito lá, e o que você fez para o seu nome estar escrito naquele livro. E como se não bastasse, aquele livro ser o mais completo de todos os tempos. E embora fosse escrito há anos atrás, o livro mais atual. Pensa, que honra, que privilégio seu nome estar escrito nesse livro. Já é uma maravilha para nós dos dias de hoje. Ter o nome escrito no livro da vida, imagina o nome escrito num livro top, num livro muito importante, que nem esse. E o livro que nós estamos falando, que é tão importante, que é tão top, é a Bíblia Sagrada. Moisés teve o seu nome escrito na Bíblia Sagrada, o livro mais atual de todos os tempos, o livro que, embora foi escrito há anos atrás, ainda fala conosco nos dias de hoje. O nome de Moisés está escrito aqui. Não somente nos livros que foram escritos por ele, não somente nos salmos que Moisés escreveu, mas na galeria dos heróis da fé. Então lá na galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao 29, vai falar sobre Moisés e sobre a sua contribuição, ou seja, a sua missão. Vamos agora para o tópico de número 3, a última batalha de Moisés. Subtópico de número 1, a última missão. Subtópico de número 1 vai falar que foi Deus quem falou com Moisés que a sua carreira, o seu tempo estava chegando. E Moisés, ao ouvir isso que Deus disse para ele, mostra uma maturidade emocional. E a revista faz a seguinte pergunta: você teria essa mesma maturidade? Como reagiria? Você conduz o povo, você tira o povo do Egito, conduz o povo no deserto, é obrigado a ouvir as murmurações daquele povo, a aguentar a incredulidade daquele povo, a passar por diversas coisas com aquele povo, a orar bastante, interceder por aquele povo. E aí, quando estão chegando lá no alvo, junto com o povo, Deus olha para você e fala: olha aquele alvo. Aí você olha o alvo. E aí Deus fala: você não vai entrar no alvo. E aí o que você faz? Faz que nem Moisés. A revista vai falar que Moisés confiava no Deus a quem dedicou grande parte da sua vida. Ou seja, Moisés, olha para o alvo. Oi, Senhor, eu estou olhando para o alvo. Tá vendo esse alvo? Legal, eu te dou a oportunidade de olhar para o alvo, porque você não vai entrar lá.
Tá bom, Senhor, eu não vou entrar lá. Amém. Mas a atitude, Deus sabe o que faz, mas o que nós temos a destacar aqui é a confiança. Moisés confiava no Deus a quem ele dedicou a sua vida. Ou seja, Moisés não vai entrar no alvo. Tudo bem, Senhor. Não tem problema. Foi um privilégio de servir até aqui. Subtópico de número 2. Um erro fatal. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que a guerra contra os midianitas, que foi a última guerra de Moisés, não era aparentemente perigosa. Por quê? Porque do exército de Israel foram enviados 12.000 homens. E o exército de Israel pelejou contra os midianitas. Mas por que houve um erro fatal? Porque os homens do exército de Israel foram para a guerra, entraram na cidade, mataram todos que haviam na cidade. Sim ou não? Claro que não. Eles não mataram todos que haviam na cidade. Eles deixaram as mulheres vivas. E este foi o erro fatal. E aí aquele povo chega na congregação e Moisés fala assim: deixaste viver todas as mulheres? Moisés pergunta: por que vocês deixaram essas mulheres viverem? Por que vocês não mataram essas mulheres? E por que foi um erro fatal? Porque justamente essas mulheres que os soldados pouparam de matar, essas mulheres midianitas, essas mulheres midianitas que fizeram os hebreus cair. Lembra da lição de número 9 que nós falamos sobre a proteção no deserto? E que o rei dos midianitas, Balaque, descobriu que a força daquele povo era espiritual. Então ele tinha que atingir aquela força, e a forma de atingir aquela força, já que a força era espiritual, essa força vinha de Deus, era fazer com que a ligação do povo com Deus fosse quebrada, fosse abalada. Então o objetivo de Balaque era abalar esta reação. E seguindo a doutrina de Balaão, que foi o conselho que Balaão deu para Balaque, que era fazer com que essas moças seduzissem os hebreus, fizessem eles apostatar da fé e outras coisas mais que você já sabe. Se você ainda não viu essa lição, clica aqui em cima no card e veja essa lição, é a aula de número 9, é muito importante. Agora vamos para o subtópico de número 3, a purificação. Após essa praga, Deus manda fazer a purificação. O que seria a purificação? 7 dias fora do arraial para que eles fossem purificados. E aí, o que Deus estava demonstrando com isso? Estava demonstrando mais uma vez a importância da obediência e da santidade. E assim encerramos a lição de número 11. Vamos apenas para a conclusão. Moisés, servo fiel do Senhor, tornou-se o líder vitorioso no deserto. Não obstante as suas lutas, aprendemos com ele que em nossa trajetória nem tudo ocorre como planejamos, mas Deus nunca perde o controle de nossa história. Moisés concluiu sua trajetória de vida como um homem feliz, embora não tenha entrado na terra prometida. Essa foi a lição de número 12, falando sobre Moisés, um líder vitorioso, e espero que essa lição tenha sido bênção em sua vida. É claro que trazemos aqui de uma forma resumida, e é claro, com exemplos, com falas que vocês compreendam, mas o importante é que vocês compreendam a mensagem e que seja bênção na vida de vocês. Se você gostou desta lição e das outras também que eu tenho postado do Minuto EBD, deixe seu like. Se foi bênção na sua vida, compartilhe com mais pessoas, joga lá no grupo da igreja, compartilhe com quem você quiser, fique à vontade. E também, se você não é inscrito e viu essa videoaula, tá chegando agora, se inscreva no canal. E seja bem-vindo, né? Bem-vindo à família Rai Santana. E este é o quadro, o Minuto EBD. Terminamos aqui a lição de número 11.